Olá, artista! Tudo bem com você? Eu sou a Mirella, sou artista e animadora 2D. E hoje eu vim aqui conversar sobre um assunto que para alguns pode ser óbvio, mas para outros não, que a animação não é só animar. Quando a gente fala sobre mercado de animação, e quando a gente descobre que dá para trabalhar com isso, que dá para trabalhar fazendo animação, a gente foca na animação em si. Mas a produção de um desenho animado, ela é muito maior, é muito mais que isso, vai muito além. Animar é só uma pequena parte. Talvez você seja uma pessoa que tem muita vontade de trabalhar com animação, mas não desenha tão bem. Mas deixa eu te dizer uma coisa, tem lugar para você nesse universo sim, e eu vou te mostrar hoje como que é as etapas de um projeto, as etapas da produção de uma série ou de um filme animado dentro de um estúdio de animação. E você vai ver que tem lugar para você aqui. Eu vou colocar aqui embaixo uma timeline para você ver cada etapa da produção de um projeto de animação. Só que eu vou colocar aqui as que eu considero as principais, tá? Tem outras etapas no meio desse processo que eu não vou me aprofundar. Se você trabalha em alguma etapa que eu não falei aqui, já coloca aqui nos comentários. Ou se você acha que tem alguma etapa que eu não falei, que é mais importante, que você acha que é importante, que eu devia ter falado, coloca aqui embaixo também nos comentários, eu quero saber, tá? Lembrando que é de uma forma resumida que eu vou falar, tá? De uma forma bem simplificada, para você entender todo o processo, porque se eu for falar, aprofundar em tudo, esse vídeo vai ficar enorme. Então vamos lá, vamos começar primeiro com um concept, tá? O que é o concept? É quando a ideia surge. Vamos usar de exemplo que a gente está falando de uma série animada, tá? Então vamos dizer que a gente está produzindo uma série animada. Então a gente teve a ideia dessa série, tá? Vai se passar no universo X, vai ter esse personagem, eles vão ser assim, assim, assim. Todo desenho de ref, de referência, todo aquele material para criar esse universo dessa série animada. A gente chama isso de concept, tá? Logo depois disso vem o roteiro. Então o roteirista vai pegar essa ideia e vai escrever todo o roteiro. Como que vai ser? Então a gente está falando de uma série animada. Como vai ser os episódios? Quais vão ser os diálogos? Tudo isso vai entrar dentro do roteiro para saber como que vai ser detalhadamente esse episódio dessa série. Depois disso vem a gravação dos áudios, né? Os diálogos, as músicas, tudo que vai ter de áudio dentro dessa série é gravado. Depois disso vem o storyboard e o animativo. O artista que faz isso a gente chama de border. E é ele quem vai desenvolver as cenas baseadas no roteiro. Então ele vai pegar o áudio que já foi gravado, o roteiro e vai desenhar as cenas. Por quê? Para que todas as etapas que vêm depois saberem o que vai acontecer em cada cena. Então ele vai desenhar o storyboard, ele é os quadros chaves dessa animação estáticos. E o animatic são os quadros chaves dessa animação animados, tá? Só que não é uma coisa super elaborada, é meio que um rascunho mesmo, para o animador entender qual vai ser o movimento dos personagens, qual vai ser o ângulo da câmera, esse tipo de coisa, entendeu? Se o personagem vai pular, se ele vai, que tipo de expressão ele vai fazer. É uma referência para as etapas que vêm em seguida. Então, o storyboard e o animatic é o roteiro de forma visual, entendeu? E também nesse storyboard tem que ter os objetos que vão ser usados, o cenário de forma bem resumida, para que todo mundo que vem depois, nas etapas de produção, saibam como que esse episódio vai acontecer, como que as cenas vão acontecer de forma detalhada. Aí depois que a gente tem esse material, a gente vem para a arte, tá? E etapa de arte, eu quero dizer personagens, objetos e cenários, tá? Tudo isso é feito nessa etapa. Às vezes, ela já é feita junto com o concept
E agora a gente está falando de uma forma mais detalhada, tá? Então os personagens são feitos todas as vistas deles, falando de animação 2D, tá? E então o pessoal da arte vai fazer os personagens todas as vistas. O BG, né? O pessoal do BG, o pessoal de cenário, vai fazer os cenários todos detalhados, como devem ser. Cenários grandes, tá? São cenários de vistas grandes. Aí eles vão estudar o animatic para ver se tem algum quadro de alguma parte do cenário que tem que ser uma parte mais detalhada, um close, entendeu? Então, a parte de arte é quando se faz tudo o que a gente vai precisar de forma visual. Personagens, objetos, todos os objetos, vistas dos objetos, não é só um objeto, é o objeto e as vistas dele, de frente, de porta, de costas, de 3/4, personagens, frente, costas, 3/4, 3/4 costas, tudo isso aí. Aí, nesse caso, realmente tem que saber desenhar, e tem que saber desenhar muito bem, porque para tudo ficar bem bonito, bem feito, proporcional, tudo isso aí. Aí, nós chegamos numa etapa que a gente chama de rigging, ou rig. O que é isso? O que é rig? Rig é um processo que a gente faz de colocar um esqueleto no personagem, para que ele possa ser animado. E aqui a gente está falando de uma série de animação cutout, tá? O que é o cutout? É exatamente uma animação 2D que usa rigs para fazer animação, que são os personagens com um esqueletinho. Então ele não precisa ser desenhado quadro a quadro como na animação tradicional. E a animação 3D também usa um rig do personagem para poder animar. Então, esse rig é um esqueleto. São controladores dentro do personagem que o animador pega e ele consegue animar. Só que esse esqueleto, ele precisa estar muito bem feito. Esse rig tem que ser muito detalhado, muito assim, feito de uma forma bem cuidadosa, e ele tem que estar funcionando muito bem para que o animador possa fazer a cena e animar de forma natural, que o personagem fique bem feito, bem animado, convincente, tá? Então, o artista de rig, ele precisa ser muito cuidadoso e ele precisa fazer um trabalho bem minucioso. O rig tem que estar bem certinho para que a animação fique bem feita. Depois nós temos a etapa de fechamento. O que é fechamento? O artista de fechamento, ele pega o BG e deixa o BG todo certinho. Como assim? Porque o artista que fez o cenário, ele vai mandar esse arquivo para a pessoa que vai fazer o fechamento desse BG. E aí essa pessoa vai pegar esse BG e vai organizar as camadas desse BG, vai deixar separado o que precisa, se tem algum elemento do BG, né, do cenário, que vai ser animado, ele precisa estar separado do BG. E aí o artista de fechamento vai pegar, vai limpar todas essas camadas, vai deixar o BG todo bonitinho, limpinho, sem camadas extras, de efeitos, essas coisas. Ele vai deixar tudo bonitinho. O que precisa ser separado, ele vai deixar separado numa camada bonitinha, certinho. E aí ele vai pegar esse BG que é gigante, o arquivo é gigante, tá? Porque para otimizar o processo, muitas vezes os artistas de BG fazem um BG gigante para depois serem encaixados as câmeras, né, os enquadramentos dentro desse BG. Então, o artista de fechamento, ele vai pegar esse BG, que é enorme, e vai colocar os enquadramentos de cada cena, e vai fechar o BG cena por cena, e vai deixar esse arquivo menor, para que quando a gente colocar esse arquivo na cena, né, o BG na cena, não fique muito pesado, entendeu? Não fique travando e o animador consiga fazer de forma fluida, tá? Então, o artista de fechamento, ele cuida dessa parte, deixar o BG menor e limpo para a gente poder colocar na cena. Depois, nós temos a etapa de setup, que eu amo,
E é setup de cena. O que, que é setup de cenas? O artista de setup, ele vai pegar todo o material que foi feito. Então ele vai pegar todos os rigs dos personagens, dos objetos, todos os cenários fechados, animatic, áudio, o line-up, tudo. E ele vai colocar dentro da cena, vai deixar as escalas certas, a câmera certa, posicionada de forma certa, tudo certinho, as escalas dos personagens, os objetos, vai deixar tudo certinho para o animador só pegar aquilo lá e começar a animar. Então essa etapa é muito importante, porque tem que estar tudo certinho, organizado, não pode estar faltando nada na cena, para o animador poder fazer de forma efetiva, certo? E o profissional de setup, ele tem que saber um pouco de rig, pelo menos o básico, porque a gente trabalha com o mesmo esquema de produção de rigs para fazer a cena, tá? Eu vou falar aqui sobre o Toon, tá? O Toon Harmony é um dos principais programas de animação que existem atualmente. Ele é o mais utilizado nos estúdios de animação e ele usa esse esquema de nodes, tá? Para poder fazer animação no geral. Se você nunca utilizou o Toon Harmony, eu te indico fortemente a tentar. Ele tem uma versão de teste, então se você nunca baixou, você consegue baixar. E aí você consegue dar uma testada e ver aquilo que a gente fala por aqui, porque é muito importante, porque é o software que mais se utiliza hoje em dia para fazer animação. E enfim, chegamos ao processo de animação. Vocês viram quantos processos vêm antes do processo de animação? É por isso que eu digo que a animação não é só animar, tá? É uma parte também que eu amo, que eu trabalho também com animação, eu tenho experiência com animação desde 2015 que eu trabalho com animação. É um processo, assim, é muito mágico, porque a gente pega tudo isso que foi feito e deixa pronto, assim, a gente dá vida para aquilo, né? Então, a gente tem que basear o que a gente tem no Animatic, né? O Animatic é o nosso guia, e aí a gente anima e dá vida para aquela cena. Depois desse processo de animação, nós temos a etapa de comp, ou de composição. O que é isso? O artista vai pegar cenas animadas e vai colocar efeitos de luz e tudo que precisa ser ajustado na cena, tá? Alguns efeitos que precisam ser feitos manualmente, separadamente da animação, eles são feitos no processo de comp. E por último, nós temos o processo de pós-produção, que é colocado o áudio certo e todos os ajustes finais desse episódio da nossa série animada. Ajustes de cor, enfim, tudo o que precisa para que esse episódio fique perfeito. E no meio de todo esse processo, tem outros profissionais que trabalham em outras áreas, né? Tem o diretor de animação, tem a equipe de produção que cuida de tudo, para que tudo aconteça no cronograma, tem o pessoal da contabilidade, porque um estúdio de animação precisa de contabilidade, tem o pessoal que faz os ajustes de animação, enfim, tem todo esse pessoal ainda por trás. Veja só, eu pontuei as partes principais, tentei ser a mais breve possível, falei essas etapas de forma resumida, tá, pessoal? Mas, assim, a produção de uma série ou de um filme animado, ela é muito, muito, muito mais profunda do que isso, tá? Mas o que eu quis mostrar para você hoje é que tem sim espaço para você. Não importa se você sabe ou não sabe desenhar, tem muitas áreas, né, no processo de animação. Então, sim, tem espaço para você no universo animado. E aí, você gostou de saber mais sobre esse processo da produção de um desenho animado? Esse vídeo foi útil para você? Então já curte aí, já compartilha com seus amigos criativos e já comenta aqui embaixo se você já trabalha na área, aonde você trabalha, em qual etapa do processo de produção, se você está querendo entrar. Comenta aqui embaixo, eu quero saber. Um beijinho
e até mais.